Dubai tem se consolidado como um dos principais hubs globais de negócios, inovações e investimento. No entanto, chegar até lá sem estrutura, sem conhecimento, pode tornar o seu caminho mais desafiador. Aqui na Leão Group, fizemos a lição de casa e construímos conexões, estratégias. Uma das mais relevantes foi com a Dubai Chambers, representada aqui no Brasil por João Paulo Paixão. Ao meu lado está o boss, o fundador da Leão Group, Leonardo Leão, que mais do que ninguém acredita no poder das parcerias para abrir portas e criar oportunidades reais. Então, eu quero agradecer publicamente ao João Paulo Paixão por todo o suporte, por toda a confiança na nossa empresa, pelas conexões valiosas que já aconteceram no decorrer desses anos que a gente se conheceu, toda a conexão também que a Dubai Chamber está trazendo para a gente nesse momento, né, onde a gente está levando profissionais brasileiros para os Emirados Árabes. E aí, Léo? Paula, muito bom estar aqui com o João, com a Paula, falando sobre Emirados Árabes, falando sobre parcerias comerciais. Você mais do que ninguém sabe do quanto eu valorizo, né? Como você falou, parcerias. Eu uso uma frase que ninguém ganha dinheiro sozinho, né? E eu tenho algumas frases clichês aí que o pessoal sempre fala, dividir para multiplicar. Na verdade, todas essas frases, elas são oriundas de uma verdade, né? As frases, elas não se perpetuam se não houver uma verdade ali na semântica delas. E é exatamente isso que a gente quer trazer nesse bate-papo hoje, através do João, né, que representa né, uma instituição tão valorosa, tão conhecida na intenção de unir pessoas, conectar pessoas com um objetivo em comum. E é exatamente isso que a gente quer falar hoje aqui, mostrar para as pessoas, primeiramente, né, o quão pujante e o quão interessante está o mercado hoje nos Emirados, né, para os empresários brasileiros. Então, tenho certeza que vai ser muito proveitoso o nosso papo hoje. Prestem bastante atenção no que esse homem aqui vai falar, porque é de grande valia. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Paula. Obrigado ao Leão Group pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês hoje. João, eu estava fazendo a lição de casa sobre você, desculpa aí, mas são mais de 10 anos de mundo árabe, né? Acho que você tem esse know-how gigante e junto com a Dubai Chambers vocês conseguem ali dar esse suporte todo. A gente, né, como já falou, a gente tem experienciado isso, mas conta para quem está assistindo a gente qual é realmente o papel da Dubai Chambers. E só interrompendo vocês, quando a gente fala 10 anos, né? E outros mercados falam, mas só 10 anos? Mas se a gente for falar de quanto tempo Dubai tem, né? Perto de então, 10 anos no mercado árabe já é bastante coisa, pessoal. É verdade, é verdade. Não, você tocou um ponto bem interessante, Paulo, porque de fato a velocidade da mudança lá é fenomenal. A gente, em poucos meses, longe de Dubai, a gente já vê coisas novas, novidades e geralmente sempre positivas, né? Isso é uma coisa interessante. Na minha carreira, eu trabalhei, antes de trabalhar com os mercados árabes, justamente com os americanos, na Ancham, né? Então eu estou acompanhando aí com muita atenção tudo que está acontecendo do ponto de vista global da questão das tarifas, que eu acho que a gente vai conversar um pouco aqui. E acho que agora, focando em Dubai, nos Emirados, a gente tem feito um trabalho já aqui em São Paulo há 8 anos, né? Aqui a gente abriu o escritório aqui, foi o primeiro escritório na América Latina. A nossa matriz fica lá nos Emirados, tem 300 pessoas, uma sede própria que a gente costuma receber diversas delegações brasileiras. E eu dirijo o escritório aqui em São Paulo desde 2017. Há 5 anos atrás nós tínhamos 10 escritórios, hoje a gente está com 40 escritórios internacionais na Europa, na Ásia, no continente africano, aqui na América Latina. Vamos abrir o nosso primeiro escritório em Nova York agora, esse ano. E o nosso papel é justamente tentar ajudar as empresas que estão nesses países a fazer o que a gente chama de soft landing, né? Ou seja, uma aterrissagem tranquila nos Emirados, e muitas vezes não olhando apenas para o mercado local, porque os Emirados Árabes têm 10 milhões de pessoas, Dubai, que é um dos 7 Emirados, tem 3 milhões de pessoas, ou seja, menor do que alguns bairros aqui de São Paulo, mas é um hub de acesso por conta da logística, das instituições financeiras, dos acordos comerciais, para você acessar muitos outros países, né?
Então a Dubai Chambers de alguma forma atua como uma entidade semi-governamental. Nosso board ele é indicado pelo Sheikh Mohammed, né, o primeiro-ministro de Dubai, só que a gente atua de forma associativa. Então uma empresa brasileira, indiana, russa, chinesa que abre um CNPJ em Dubai acaba se associando automaticamente à Dubai Chambers. Nós autorizamos ela a funcionar quando ela abre dentro de Dubai. E nas free zones, que são hoje quase 30 free zones, zonas francas, elas podem se associar à Dubai Chambers ou não. Isso nos dá um poder de articulação com o setor privado que nenhuma outra entidade tem. Hoje são mais de 260 mil empresas debaixo da nossa entidade, né? Tenham essa visão, assim como a gente tem falado, não olhem somente Dubai, os Emirados Árabes como um todo, como um ponto final do seu produto. Não. Você tem que olhar para lá como uma mola propulsora do que você vai fazer para o teu futuro. Falando disso até, né, falando dessa expansão que as empresas podem ter, como é que está hoje essa presença comercial do Brasil em Dubai? Bom, hoje, Paula, lá na Dubai Chambers a gente tem 364 empresas brasileiras, né? E aí quando eu falo empresas brasileiras não é necessariamente filiais, muitas delas são filiais de empresas brasileiras que estão lá, mas muitas empresas, até por questões tributárias, optam por abrir uma empresa totalmente apartada, fazer comércio intrafirma, e muitos empresários brasileiros, né? Ou seja, family offices, investidores que enxergaram justamente esses pontos que você colocou, Leonardo, da parte tributária principalmente, e das facilidades que Dubai oferece, né? A gente está falando aí de um país onde você não tem imposto de renda sobre pessoa física, as empresas pagam imposto de renda de 9% apenas para lucro líquido acima de $102 mil, né? Então basta você pagar melhores salários para os seus funcionários e na sua estrutura e você fica isento inclusive desse imposto que é muito baixo se você comparar com outros países. Você tem um IVA, né, Imposto de Valor Agregado de 5%, né? O Brasil está fazendo a reforma tributária hoje para instituir uma espécie de IVA, né? O IBS, que vai ser de 28%. Os países na Europa é 20%, 25%, né? Estados Unidos, se eu não me engano, é 19%, enfim, e lá é 5%. O imposto de importação médio é de 5% também. E o principal que eu acho que assim, não tem imposto sobre herança, então para empresas ou investidores que querem fazer planejamento familiar, proteção de patrimônio em dólar, porque o câmbio é fixo, né? Você pode ter conta bancária em várias moedas, você tem os principais bancos funcionando, voos diários para os principais países ali na Europa, na Ásia, na África, então tem um monte de benefícios. E a gente tem visto, inclusive, um número grande de brasileiros indo para lá, né? Não só brasileiros, né? Mas eu falo pelo Brasil. O Dubai recebe 17 milhões de turistas todos os anos. O Brasil superou há 2 anos atrás a marca de 100 mil brasileiros viajando para lá todos os anos. E a gente, como a gente até estava conversando há pouco, né, vários milionários, né, brasileiros estão justamente olhando, olha, não existe só a Flórida, não existe só Portugal, sim. Você tem aí Dubai com esse grande alternativa para você investir, né? Eu acho que o grande atrativo, né, quando eu como empresário também, a gente sempre fala aqui para vocês o que a gente faz, a gente tomou essa decisão de transferir a matriz, né, o headquarter da Leon Group para os Emirados, por essas questões todas que você falou. Eu acho que existe uma combinação nos Emirados que ela é muito rara e para os empresários ela é muito atrativa, que é a potencialização do seu negócio dentro de um ambiente estável, longe de risco. É verdade. Você falou uma hora que se a gente fica um tempo sem ir para os Emirados, a gente sente que a gente perdeu alguma coisa, porque lá todo mundo se movimenta muito rápido, né? Eu senti isso da primeira vez que eu fui, né, para a última. Meu Deus, eu falei pro Léo, eu senti que eu tô atrasada, né? Mas, falando dessa velocidade de acontecimentos, a gente tem uma meta aí muito ambiciosa, que é 2033, né? Eu acredito, de verdade, pessoalmente eu acredito que a gente vai ver os Emirados como um dos lugares melhores para se viver, né? E tem várias promessas para 2033, né? Queria saber a sua opinião e como que a Dubai Chambers está envolvida nesse processo também de 2033.
Então, Paula, a Agenda D33, como você bem lembrou, é um plano do governo para, de alguma forma, aumentar em muito os investimentos até 2033. Foi anunciado em 2023. A ideia é conseguir acumular investimento direto estrangeiro, principalmente, da ordem de 8,7 trilhões de dólares, né? E isso por conta desses pontos que você colocou, né, Leonardo, tipo o regime político, a visão da liderança, você realmente consegue fazer planos de longo prazo e que saem do papel, né? Uhum. E curiosamente, a gente geralmente pensa que os regimes democráticos, republicanos, né, Estados Unidos ou os países europeus são mais previsíveis, têm menos risco, porque tem uma cultura mais próxima da nossa. E hoje a gente está acompanhando uma das maiores democracias do mundo, né, os Estados Unidos, na canetada, fazendo realmente uma grande mudança no padrão tarifário global. E a gente olha para os Emirados e entende que, por exemplo, esse regime de imposto de renda sobre pessoa jurídica de 9%, né, que era zero, antes disso era zero, foi muito discutido com o setor privado. E a Dubai Chambers justamente foi a grande sala onde os empresários, por meio dos nossos mais de 100 business groups e business councils, se reuniram para decidir prós, contras, qual é o cronograma para que essa medida fosse implementada. Então, tudo muito feito, assim, o governo com o setor privado, assim, de mãos dadas, né? A gente brinca, e acho que realmente a melhor visão é entender os Emirados como uma empresa e que o primeiro-ministro, Sheikh Mohammed, o visionário, é o CEO que consegue, com muita eficiência, né, tirar esses planos do papel. E a Agenda D33 é um pilar muito forte disso, para a atração de indústrias, né, para o país. É diferente do Brasil, que se industrializou e depois foi para o setor de serviços. Os Emirados começou no setor de serviços, a parte logística, turismo, a parte financeira, e agora está tentando mostrar que, olha, temos terra disponível, temos regras estáveis, temos um governo que anda ao lado do setor privado, as indústrias estão começando a produzir localmente, aproveitando a proximidade para você atrair talentos, né? Por isso que o papel é muito importante em trazer os headhunters e os talentos de qualquer lugar do mundo para trabalhar lá. Justamente para tentar atrair indústrias de inteligência artificial, tecnologia avançada, sustentabilidade, energia limpa, setor farmacêutico, enfim, tem alguns pilares que essa agenda está tentando trazer para atrair pelo menos 200 multinacionais do mundo todo até a completação dessa meta. Tentamos conectar Dubai com 400 cidades pelo mundo. E a Dubai Chambers é a principal agência que o governo coloca para fazer essas conexões, né? Legal, é incrível, né? Eu vivi, né? A Paula tem vivido isso diariamente, a receptividade, né, Paula, de todos os órgãos do governo ali, quando a gente se apresenta como, olha, vamos ajudar a recrutar talentos pelo mundo e trazer aqui para os Emirados. É incrível a receptividade deles, né? O quanto eles nos recebem, né? Já tivemos reuniões, inclusive, com o ministro de Recursos Humanos dos Emirados e o quanto eles estão em busca mesmo de parcerias e ajuda pelo mundo de empresas como a nossa, de instituições como a Chambers, para potencializar, porque eles têm a plena consciência de que eles vão precisar dessa mão de obra, caso contrário, esse projeto todo ele não tem sustentação, porque eles dependem de cabeças pensantes também, né, de todo mundo para tocar nesse projeto. Bom, o papo tá bom, mas eu preciso dizer que, como o nosso querido Instagram vai cortar ou não vai subir esse vídeo, a gente vai ter que dividir essa entrevista em 2 partes, tem muita coisa aqui ainda pra gente falar, então a gente tá parando essa parte 1, mas logo mais a gente vai publicar a parte 2 e a gente vai falar uma coisa essencial, qual que é o papel da Dubai Chambers, então como que a Dubai Chambers pode te ajudar. Então, a gente volta, né, daqui a pouco, mais alguns dias a gente publica essa parte 2, já encaminha esse vídeo para quem você sabe que quer ir para os Emirados Árabes, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.